Em agosto de 1947, a Índia finalmente consegue sua independência, depois de 200 anos sob o domínio britânico. Mas o que era para ser um momento de pura celebração acabou virando uma tragédia, quase que da noite para o dia. Na onda de violência que veio logo em seguida, a estimativa é que mais de 1 milhão de pessoas morreram. E esse evento deu início a um deslocamento em massa, algo realmente assustador. O que nos leva à pergunta principal: como é que uma catástrofe dessas aconteceu? Ok, então vamos mergulhar nisso. A gente vai explorar a partição da Índia e tentar entender essa questão central. Como um momento de liberdade se transformou tão rápido num desastre humanitário. Para a gente entender a partição, a gente precisa voltar um pouco no tempo. As sementes desse conflito, na verdade, foram plantadas bem antes, ainda na época do domínio colonial britânico. Antes da chegada dos britânicos, o subcontinente era, sabe, um mosaico de reinos diferentes, com várias religiões convivendo. Mas aí, com o domínio britânico, tudo muda. Eles começaram a categorizar as pessoas pela religião, a simplificar tudo. E foi aí que surgiram esses conceitos de maioria e minoria, que não existiam daquele jeito antes. E essa tática de dividir para governar foi colocada em prática com políticas bem concretas. Por exemplo, eles criaram eleições separadas. O que isso quer dizer? Que as pessoas só podiam votar em candidatos da sua própria religião. E claro, isso não foi um acidente. Foi tudo pensado para criar atrito, para plantar a semente da desconfiança entre comunidades que, por séculos, tinham vivido juntas em paz. Avançando no tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha estava esgotada financeiramente e finalmente concorda em conceder a independência. Só que aí surgiu a grande questão: como é que essa nova nação ia ser? Basicamente, o debate político se dividiu em duas visões opostas. De um lado, tínhamos Gandhi e Nehru, que sonhavam com uma Índia única, secular, para todo mundo. Do outro, Muhammad Ali Jinnah. Ele achava que as feridas abertas pelos britânicos eram profundas demais e que não tinha conserto. Por isso, ele exigia uma nação separada para a minoria muçulmana, o Paquistão. A violência no país começou a aumentar muito, e isso pressionou os britânicos a saírem mais rápido. O resultado? Um plano de independência e partição feito às pressas e em segredo. Isso nos leva ao tal Comitê de Fronteiras. A tarefa deles era gigantesca, dividir o subcontinente. Só que o processo que eles usaram já nasceu fadado ao fracasso. E aqui a gente vê a receita completa para o desastre. Pensa bem, eles usaram mapas velhos, dados de censo que não batiam com a realidade e, para piorar, não conheciam quase nada do lugar. E o mais absurdo de tudo isso, a fronteira inteira foi desenhada em míseras 5 semanas. 5 semanas. Mas talvez a pior decisão de todas foi manter a fronteira em segredo. Imagina só, no dia da independência, milhões de pessoas acordaram sem saber em que país elas estavam morando. E agora, vamos falar sobre o custo humano disso tudo. O impacto devastador que essa nova fronteira teve na vida das pessoas comuns. O que se viu foi uma migração em massa, cruzando as novas fronteiras. Hindus e sikhs que estavam no novo Paquistão fugiram para a Índia, e os muçulmanos da Índia fugiram para o Paquistão. Famílias tiveram que tomar decisões de partir o coração e cidades inteiras viraram um caos com a chegada de tantos refugiados. Com a saída dos britânicos, ficou um vácuo de poder. E nesse ambiente sem lei, a violência explodiu, principalmente na região do Punjab. Milícias e grupos locais simplesmente saíram massacrando quem estava tentando fugir. E as mulheres foram as que mais sofreram. Elas enfrentaram o pior da brutalidade: estupro, mutilação, sequestro. A estimativa é de que 100 mil mulheres foram sequestradas e forçadas a se casar com seus agressores. É terrível. Mas a história, infelizmente, não acaba em 1947. As consequências da partição ecoam até hoje, e é para isso que a gente vai olhar agora. Essa linha do tempo mostra bem como a partição original foi só o começo. Ela levou a outros eventos enormes, como a guerra que criou Bangladesh e, claro, a questão da Caxemira, que continua sem solução até hoje. E a origem desse conflito na Caxemira é um legado direto da partição. A decisão de um governante de se juntar à Índia deveria ter sido confirmada por um voto popular, um voto que nunca aconteceu. E isso deu início a décadas de um conflito que parece não ter fim. No fim das contas, o impacto duradouro é muito claro. A gente vê isso nas fronteiras, nas tensões políticas, mas de um jeito muito mais doloroso,
nas memórias e histórias de famílias que foram separadas para sempre. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma pergunta que fica no ar. Como é que uma nação ou várias nações conseguem se curar de feridas tão profundas, feridas que, na verdade, parecem que nunca fecham de verdade?